Agora nós vamos criar a outra tela, que seria a de criar uma nova OP. Aqui está com um desenho de uma janela, mas eu vou criar em uma outra tela para facilitar esse aprendizado inicial. Porque nós podemos criar aqui, fazer mostrar, fazer esconder, de acordo com a necessidade, mas como estamos aprendendo a criar o Power Apps do zero, vamos fazer algo mais simples, que é colocar na outra tela e depois só navegar para outra tela e voltar para essa quando o item foi criado. Para isso, nós vamos vir aqui em nova tela e criar uma tela em branco. Então, criando a tela em branco, já estamos com a nova tela aqui. Ó. Se eu olhar na minha árvore aqui na esquerda, então eu tenho 3 telas agora: Home Screen, gerenciamento de POs e a tela 1, que nós vamos renomear para nova PO. Como eu estou fazendo em inglês aqui, que eu comentei numa aula anterior, já mantém aqui dentro em inglês, dependendo da sua organização, né? Se for uma empresa multinacional e uma pessoa de fora for desenvolver, ele não vai gostar de ver isso em português. Então vamos criar aqui para New PO. E nomeamos para New PO aqui. Vou colocar o fundinho aqui também, botar aquele cinza que nós usamos na tela anterior. E até na tela inicial, né? Já vamos colocar também. Pronto. Agora aqui, nós vamos ver como que se cria um item, né, na lista do SharePoint a partir do app. Por enquanto, nós só consumimos, né? Só estamos mostrando, mas como que eu crio um novo item daqui, sem precisar ir no SharePoint, que nem eu fiz aqui manualmente os 4 itens. Para isso, se usa um formulário. Formulário, né? Se a gente pensar no papel, é também aquilo que a gente usa para criar uma nova informação. É um formulário que a gente preenche lá, nome, idade, etc. E aqui também se chama formulário, só que digital, né? Não no papel. Então, nessa nova tela que nós criamos, vamos aqui em inserir, formulários, e aí editar. Né? Tem 2 formulários, um que é usado para exibir itens e outro que é para editar e criar, né, na hora de eu inserir aqui. Então vamos clicar no editar e ele vai inserir esse elemento aqui com nada dentro por enquanto. Clicando no formulário, nós vamos vir aqui em fonte de dados e escolher qual é a fonte de dados que o meu formulário vai alimentar, né, para onde ele vai estar mandando esses dados. E eu vou escolher aqui, ó, TB, lista de OPs, que é a nossa lista de OPs que nós vamos estar criando a partir do app. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar esse aguarde e vai puxar lá do SharePoint os campos que a minha lista de OPs tem. Ó, veja que nós temos o nome do OP, descrição, hora de início, hora de término, status e anexo. Também é possível adicionar anexos, né? Adicionar uma imagem, adicionar um arquivo. Todos os campos que vieram lá do nosso SharePoint, olha só. Também tem outros campos, né? Criado, criado por e mais alguns campos escondidos aqui que ele não puxa, mas nós podemos adicionar, caso a gente queira. Nesse caso, a gente não quer adicionar mais nada e sim retirar, né? Lembrando que hora de início, hora de fim, status, essas coisas nós vamos mudar de dentro do app. Quando nós clicarmos aqui em iniciar, por exemplo, ou terminar, que vai ter outro botão aqui, a gente vai atualizar esses valores. Nesse momento, a gente só quer prover uma descrição, né? Só quer fornecer a descrição, os outros campos vão ser gerenciados depois. Então, a gente quer, voltando aqui no formulário, excluir alguns campos, né? O meu formulário, né? Como que funciona um formulário dentro do Power Apps? Aqui dentro, está Form 1, já vamos até renomear, né? Colocar FRM, nova OP. Ou, na verdade, nós estamos fazendo tudo em inglês, então vamos colocar New PO. New PO. Né? Form New PO. Nova ordem de produção. O formulário aqui nós temos alguns cards dentro dele. Ó. Cada campinho desse aqui que ele puxou se chama um card, que ele trouxe lá do SharePoint. E dentro desse card nós temos também algumas coisas aqui. Por exemplo, a descrição. Nós temos o card principal, o elemento principal aqui, né, que é a entrada de texto para a gente escrever a descrição. Temos aqui o outro, que é o título. Então, deixa eu clicar aqui, ó, olha só, esse Data Card Key 2 aqui, que é o título da coluna. E outros que estão escondidos, que é quando a gente tenta submeter o formulário, tenta salvar os dados e tem algum erro, ou deixou em branco e era obrigatório, ele vai mostrar uma mensagem. Então, a gente não precisa mexer aqui por enquanto. Então, cada card tem várias coisas aqui dentro. Ó, esse card do tempo, por exemplo, está um pouco diferente. Ó, tem a hora e os minutos. Né?
Cada um tem a sua configuração. A do anexo tem essa entrada de arquivos aqui. E assim por diante. Nesse caso vai ficar bem simples, porque nós vamos excluir os cards que nós não queremos. Então eu selecionei o do anexo, delete, status. Status, quando a gente criar uma nova OP, ela vai criar uma OP com status nova OP, se eu não me engano, temos que ver aqui, pendente, status pendente. Então nós podemos ou deixar ou remover, dependendo do que a gente quer, mas olhando aqui no status, eu vou dar uma olhadinha na configuração da coluna, se nós já deixamos como padrão o pendente. Não, ó, não tem nada como padrão, mas vamos colocar aqui, ó, pendente. Então, quando eu crio algo novo, ele já vai vir como pendente. Então, agora, pensando bem, eu não preciso disso dentro do app na hora de criar uma OP. Então, para facilitar a vida do usuário, vamos tirar isso aqui, tirar a hora de término, a hora de início, o nome da OP também é o título, a gente decidiu não utilizar, e ficamos só com a descrição, né? Muito simples, o pessoal vai escrever uma descrição, salvar e já vai criar uma nova OP, que vai aparecer com o status de pendente lá na nossa tela anterior. O formulário, por padrão, ele vem com 3 colunas, a gente viu aqui que estava dividido 3 entradas, né, por linha. Eu vou trocar para uma coluna só, para a descrição ocupar o espaço inteiro. Aqui no formulário também essa descrição aqui está com uma linha só para eu digitar, mas ele pode ter mais, né? Pode ser um texto maior. Então, com o form selecionado, eu posso vir aqui em editar campos e ele já abrir o campinho descrição aqui. Ele já deixa eu mudar algumas coisas aqui, ele já tem umas coisas com um padrão pré-definidos. E eu vou escolher aqui o editar texto de várias linhas. Então, esse meu campinho descrição fica um pouco maior aqui. Agora que ele só tem um campo, eu vou redimensionar a altura do formulário e colocar aqui bem no meio. E nós só vamos ter um botão que é salvar, né, criar nova OP. Ou um botão cancelar para a pessoa voltar, né, desistiu de criar essa nova OP. Vamos inserir então esses 2 botões. Um botão aqui, que vai ser o salvar, seria o botão. Vou trocar aqui já a borda para 180, raio da borda aqui, ó, 180, para ele ficar com as pontas arredondadas. Dar 2 cliques e trocar o texto para salvar. E aí um outro botão de cancelar, ou seja, vou copiar esse botão, selecionando esse botão Ctrl C e Ctrl V. Vamos colar aqui, dar 2 cliques e trocar para cancelar. Pronto. Eu posso estar trocando as cores, né, dos botões, o de salvar deixar de uma cor e o cancelar de outra. Então vamos deixar o salvar como cinza e o cancelar trocar aqui a cor dele para um vermelho, por exemplo. Ó. Aqui selecionei o botão, aqui no lado, vim aqui em cor, ó, a cor de preenchimento, e aí tem várias cores, vou pegar esse vermelho aqui. Pronto, ó, temos aqui o salvar e o cancelar. Aqui mostrou como nenhum item para exibir, nós já vamos entender já o que está acontecendo. Já temos essa tela aqui, então temos essa tela de lista de OPs e a tela de nova OP. Então, quando eu clicar em nova OP, eu quero ir para a tela seguinte, que é a tela da lista, a tela de criar uma nova OP, né? A tela do formulário. Para isso, nós vamos vir nesse botão e fazer ele navegar para outra tela. Já renomeando o botão aqui que está botão 2, vamos botar btn new OP. New PO, Production Order. PO. Pronto. E aí, então, clicando no botão, eu venho aqui em ação e eu tenho aqui, ó, em selecionar. O que que acontece quando eu clico nesse botão? Então, aqui está false, quer dizer que ele não vai fazer nada. E nós vamos fazer o seguinte, navigate, para ele ir para a tela de criar uma nova OP, que é a tela que a gente acabou de criar. Então, ele vai dar o navigate para a tela New PO. É a nova tela aí que nós fizemos o formulário. Se eu der play no app agora, ele vai navegar para outra tela. Ó, aqui nós temos a tela de criar uma nova entrada. Se eu clicar em cancelar, ele tem que voltar para a tela anterior. Então já vamos fazer a mesma lógica aqui, né? Vai ser um navigate e vai voltar para a tela anterior. Então, clicando no botão, aqui em ação, em selecionar, né? É o onSelect. Nós vamos dar um navigate para
para a tela PO Management, que é a tela que tem a lista de OPs. Nós poderíamos também dar uma função, chamar a função back, que faz ele voltar para a tela anterior, né? Podia ser assim, ó, back. Isso faz com que volte para a tela anterior, a tela que ele acabou de vir, né, de lá. Então, se eu der o play aqui, ó, clicar no botão, ele deu o back e voltou para essa tela. Beleza, agora, por que não apareceu a opção de preencher aqui, ó, está nenhum item para exibir? Né? Isso aqui é uma pergunta até comum, as pessoas falam, meu formulário não está deixando eu criar, o que está acontecendo? Só colocar o formulário aqui não quer dizer que você vai poder preenchê-lo. Né? Você tem que chamar a função newForm para informar para o aplicativo porque, o que você quer fazer com esse formulário. Né? Você quer criar um novo registro, então nós temos que chamar a função newForm. Eu posso chamar aqui, quando a tela for exibida, né, no ação em visível, né, quando a tela for exibida, eu posso chamar essa função, mas eu vou chamar lá no botão da tela anterior. Então, deixa eu voltar para a tela anterior. Quando eu clicar aqui em nova OP, antes de ir para aquela tela, nós vamos chamar a função newForm e passar o nome do formulário que nós queremos criar um novo registro. No meu caso é FRM new PO. E aí eu coloco aqui um ponto e vírgula para separar e chamar a função navigate. Como eu estou com o idioma em português aqui, eu tenho que colocar 2 pontos e vírgula. Se você estiver em inglês, tem que ser apenas um. Né? Quando estiver em inglês, o separador dentro das funções é uma vírgula e o separador entre funções, né, entre chamadas, é ponto e vírgula. Em português, não. Dentro das funções é ponto e vírgula e o separador aqui são 2. Então tem que prestar atenção. Né, para você saber se está errado ou não, como eu vi aqui, ó, só tinha um e ele mostrou aqui um vermelhinho embaixo. Ó. Aí eu sei que tem alguma coisa errada. Ó. Então, é porque precisa mais um. Agora, quando eu clicar no botão, ele vai chamar o new form, vai dizer para o aplicativo, eu quero criar um novo registro, esse formulário é para criar um novo item. E aí vai para aquela tela. Aí vamos ver o que acontece. Ó. Eu cliquei aqui, aí ele falou, ó, quero criar um novo registro. Aí o formulário está aqui esperando para você preencher esse novo registro. Aqui está a descrição, aí você digita. Aí vamos dizer, reparo, peça 1, 2, 3. E aí nós vamos salvar, né? Por enquanto esse salvar não está fazendo nada, porque eu não falei para o aplicativo que eu quero salvar esses dados aqui. Eu quero salvar esses dados aqui lá no SharePoint. Né? Como eu falei para o aplicativo que eu queria criar um novo falando new form, eu tenho que falar para o aplicativo, agora é hora de enviar esses dados para o SharePoint, e para isso nós temos a função submit form. Então vamos vir aqui no salvar, no botão salvar, clicar no botão, no onSelect dele, né, no ação em selecionar, vamos mandar ele submeter esse formulário. Tá? Ó, tô vendo que o botão tá button 3 aqui, já vamos renomear, btn submit new PO, só para já deixar padronizado, né? E agora, no onSelect do botão, vamos dar um submit form, e aí o nome do formulário que nós queremos enviar é o FRM new PO. Passo o nome do formulário e fecho o parênteses. Quando eu clicar em salvar, agora ele vai enviar esses dados para o SharePoint. Vamos fazer um teste. Né? A gente só está passando a descrição aqui, mas colocamos como padrão que o status ia ser pendente já na coluna status. Então ele vai criar aqui um item com ID 5, né? Porque é o próximo ID, ele incrementa automaticamente, com a descrição e o status, porque o resto a gente ainda não informou. O criado e o criado por, ele vai mostrar porque é uma coluna que cria automaticamente. Então, voltando aqui no app, vou dar o play e vou clicar em salvar. Está enviando, ó, apareceu umas bolinhas aqui em cima falando que foi enviado, enviou para o SharePoint, criou, nós já vamos verificar, e aí ficou nenhum item para exibir, porque nós terminamos o que nós estávamos fazendo com esse form. Se a gente quer criar outro registro, a gente tem que chamar o new form novamente. Quando salvar, a gente deveria já voltar para a tela anterior automaticamente, né? Não está acontecendo ainda, a gente vai implementar. Vamos olhar na tela anterior se já apareceu essa nova OP que a gente criou.
Então, voltando aqui em PO Management, deixa eu dar o play aqui. Tá aqui, ó, o ID 5, que foi o ID que a gente acabou de criar, né? Foi o novo registro, que só tinha até o 4, com a descrição reparo peça 123, ou seja, o nosso formulário do Power Apps criou o item lá do SharePoint.